casa de Windsor adora um amor impossível. Alguns membros já se apaixonaram de forma platônica e foram capazes de tudo, ou quase tudo, para viver o seu conto de fadas. Ele foi o primeiro, e segundo suas próprias palavras, o único amor da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. Foi um amor muito difícil, mas não impossível. Ela conseguiu se casar com ele, que esteve do seu lado até que a morte o separou, 74 anos depois. Com certeza, ele desfrutou de todos os luxos de ser o marido da rainha do Reino Unido. Por outro lado, não foi nada fácil, já que ele havia nascido no seio da realeza europeia, mas era pobre, a sua família estava totalmente desestruturada e teve que fugir do seu país, Grécia, para não enfrentar uma morte quase segura. Sendo assim, ele, desde pequeno, ficou vagando pela Europa, em casas de parentes, e não tinha uma casa para chamar de sua, muito menos um palácio. Na monarquia inglesa, onde dinheiro e posição é tudo, ele teve que se virar para ganhar respeito, mesmo sendo o marido da mulher mais poderosa. Enfrentou muitas desconfianças, humilhações e desprezo. Hoje vou contar para vocês a incrível história do príncipe Filipe, duque de Edimburgo, que a partir do momento em que sua esposa ascendeu ao trono, teve que viver à sua sombra e passou toda a sua vida caminhando 2 passos atrás dela. A história de Filipe não começa em Londres, e sim na ilha de Corfu, na Grécia. Ele nasceu em cima da mesa da sala de jantar, no dia 10 de junho de 1921. Foi o 5º filho e único menino do príncipe Andrew da Grécia e Dinamarca, e da princesa Alice de Battenberg. Tinha 4 irmãs mais velhas, Margarete, Theodora, Cecile e Sofia. O seu pai, Andrew, era filho do rei Jorge I da Grécia, e assim que Filipe nasceu, um golpe militar destronou a monarquia grega, e o seu pai foi preso e acusado de traição por um tribunal militar. Afinal, lhe perdoaram a vida em troca de que abandonasse Grécia para sempre. Ele era um parente distante do rei da Inglaterra, que enviou um navio da Armada Britânica para resgatar toda a família. Em 1922, Filipe tinha apenas 1 ano de idade e o tiraram da ilha de Corfu em uma caixa de laranjas, um berço pouco nobre para um príncipe europeu. A família começou seu exílio se instalando em Paris. Eles não tinham dinheiro e começaram a viver da caridade dos parentes e amigos mais ricos. O seu tio Jorge e a sua esposa, a princesa Maria Bonaparte, cederam uma casa em Paris para a família, onde eles estiveram vivendo durante uns 7 anos. Foi um período extremamente difícil para a família, porque eles quase não tinham dinheiro. O seu pai publicou um livro com as suas memórias, que foi um fracasso total de vendas. A sua mãe, a princesa Alice, era surda de nascimento, porém uma mulher forte, que não ficou se compadecendo da sua deficiência. Desenvolveu a habilidade de ler os lábios e aprendeu vários idiomas. E naquela época, ela trabalhava em uma loja de produtos gregos. Porém, também foi desenvolvendo um fervor religioso, chegando ao ponto de dizer que via Jesus e conversava com ele. A família se preocupou e procurou um médico, e ele a diagnosticou com esquizofrenia paranoide no início dos anos 30, e a forçaram a se internar em uma instituição psiquiátrica. Filipe era ainda criança, e podemos imaginar o impacto que isso causou na sua vida. Durante 5 anos, ele não viu a sua mãe, não recebeu nenhuma carta dela. O seu pai, aproveitando a ausência da esposa, se entregou ao álcool e mulheres e foi viver em um apartamento em Monte Carlo. E nessa mesma época, entre 1930 e 1931, todas as irmãs de Filipe se casaram com príncipes alemães. O menino ficou literalmente sozinho, ia de palácio em palácio nas residências de parentes e acabou parando na casa de um tio, na Inglaterra. Se chamava Jorge, era irmão da sua mãe e foi o seu tutor. Em 1933, ele foi enviado para uma escola particular na pequena cidade de Salem, na Alemanha, onde estudou de graça, já que o colégio era propriedade da família do seu cunhado. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, o fundador dessa escola, Kurt Hahn, que era judeu, teve que fugir da perseguição e fundou a escola Gordon Stone, na Escócia. Ele teve uma grande influência na vida de Filipe, e depois de 2 anos estudando na Alemanha, Filipe foi enviado para a Escócia para estudar em Gordon Stone.
Em 1937, a sua irmã Cecília, o seu marido Jorge, os seus 2 filhos pequenos e a sua sogra morreram em um acidente de avião. Este horrível acontecimento afetou profundamente a vida de Felipe, que já tinha 16 anos. Ele compareceu ao funeral na cidade de Darmstadt. Enquanto ele esteve em Gordonstown, não recebeu a visita de nenhum parente. Era um colégio progressista, porém muito rígido, que submetia os seus alunos a duras condições físicas e mentais. E Felipe simplesmente se adaptou ao regime do colégio como um peixe dentro d'água. Ele era muito enérgico e gastava toda essa energia para se superar nos desafios físicos e se tornou um notável atleta, um excelente estudante e um cara durão. Foi capitão do time de hóquei, capitão do time de cricket e monitor de esportes. Em 1938 aconteceu outra tragédia na vida de Felipe. O seu tio e tutor Jorge morreu de câncer. Novamente, e com apenas 17 anos, Felipe se sentiu sem base. Porém, dessa vez, a sua avó teve a boa ideia de sugerir que o seu outro tio, Louis Mountbatten, assumisse a custódia do jovem. Louis Mountbatten era um personagem único, irreverente, de espírito livre. Estava casado com uma milionária britânica, Edwina Ashley. Além disso, ele era um destacado oficial do reino. Era capitão da marinha e se implicou na construção do HMS Kelly, um moderno navio de guerra, do qual foi nomeado comandante em 1939. Dizer que Felipe ficou fascinado com seu novo tutor é pouco. O adolescente rapidamente foi desenvolvendo uma paixão pela marinha e em 1939 ingressou no Darkwood Royal Naval College, onde se destacou, se formando no ano seguinte como o melhor cadete do seu curso. Era um grande atleta e muito competitivo. O seu tio estava muito orgulhoso e rapidamente se afeiçoou a ele, cuidando e aconselhando-o. Uma vez escreveu assim no seu diário: enquanto está estudando para entrar na marinha, Felipe vem todos os dias almoçar em casa. Ele é inteligente e muito engraçado. Eu já estou adorando esse menino. É muito provável que Felipe tenha visto em Mountbatten a figura paterna que nunca teve, e essa foi a relação que os dois tiveram até o fim. Alguns historiadores dizem que a ideia de que Felipe se casasse com Elizabeth surgiu primeiro na cabeça de Louis Mountbatten. E em 1939, quando o rei Jorge VI, a sua esposa e as suas 2 filhas fizeram um tour por uma prestigiosa academia naval que forma os cadetes mais brilhantes, e foi o próprio Mountbatten que colocou Felipe para escoltar e servir de guia para as meninas. Verdade ou não, o plano funcionou. Elizabeth tinha 13 anos e ficou encantada por aquele cadete naval de 18 anos, louro, atlético e cheio de energia. Parecia uma estrela de cinema. Eles eram primos distantes e com certeza já tinham se visto antes. Porém, foi nesta ocasião que ela, segundo as suas próprias palavras, se apaixonou por ele. E eles começaram a se escrever cartas nos anos subsequentes. Porém, a princesa tinha apenas 13 anos e o mundo estava preparando-se para a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Felipe serviu bravamente como oficial da Marinha Britânica em vários navios, no Pacífico e no Mediterrâneo. O príncipe era muito competente, valente, mostrava serenidade em momentos de crises. Em várias ocasiões salvou outras pessoas. Enquanto isso, os seus cunhados estavam do lado oposto do conflito. À época, com 21 anos, tornou-se um dos oficiais com o posto de tenente-comandante mais jovens da Marinha Britânica. Durante a invasão da Sicília, a sua ideia foi fundamental para enganar os bombardeiros alemães e salvar o navio do qual era o segundo na cadeia de comando. Com o fim da guerra, ele desejava continuar escalando postos na Marinha Britânica e começou a curtir a vida, saindo com seus amigos a bailes e festas. Era namorador e um destruidor de corações. Mas tinha um coração que ele havia conquistado que não o havia esquecido. Elizabeth, que agora tinha 18 anos e também tinha uma enorme lista de pretendentes. Ela ignorou a todos e a amizade que tinha com Felipe virou um namoro, que não teve a aprovação nem dos pais da jovem e nem do governo. A
Apesar de ter servido bravamente o país durante a guerra, ele não tinha nacionalidade britânica e nem mesmo um sobrenome, já que desde sempre se conformou com que lhe chamasse Filipe da Grécia. E esse era o menor dos seus problemas. A rainha Elizabeth Bowers-Lyon não o considerava adequado para sua filha. Ela queria que a sua filha se casasse com um bom aristocrata inglês do seu entorno, um duque ou um conde, que fosse conhecido e que tivesse fortuna. Era o que se esperava da futura rainha da Inglaterra. Ela considerava que Filipe era um sem futuro, um príncipe exilado sem dinheiro. O primeiro-ministro também não aprovava esse matrimônio. Desconfiava de Filipe, já que todos os seus cunhados tinham lutado do lado alemão. Além disso, seu pai era um boa-vida e a sua mãe estava louca, diziam eles. Seguramente esse não era o perfil de sogra da futura rainha que eles estavam procurando. Também não gostavam do seu tio e tutor Mountbatten. O consideravam bastante liberal. E para completar, falava-se ainda que Filipe era muito sincero e não tinha papas na língua. Tinha um mau gênio, por não mencionar a sua maneira de se expressar abertamente. Falava o que pensava, fosse politicamente correto ou não. Disseram de forma taxativa à princesa que ele não seria um bom marido para ela. Mas Elizabeth, além de determinada, estava apaixonada e queria que Filipe fosse o seu marido. Esteve muito tempo tentando convencer a sua mãe e os demais a cederem, mas ela sabia que a decisão viria do seu pai, Jorge VI, que sentia certa simpatia e admiração por Filipe, por seus esforços e caráter trabalhador e disciplinado adquirido na marinha. Desta forma, o rei ficou numa difícil situação, tendo que decidir entre as duas mulheres que mais amava na vida, sua mulher ou a sua filha. Porém, todos aqui já sabemos qual foi a decisão do monarca. Filipe agiu rapidamente, abrindo mão dos títulos gregos, se converteu ao anglicanismo, solicitou a nacionalidade britânica e adotou o sobrenome do seu tio, Mountbatten. Depois de tudo isso, o compromisso foi anunciado ao público no dia 10 de julho de 1947, e isso irritou profundamente a muitos nobres e aristocratas ingleses, que consideravam que Filipe não era digno nem de entrar no palácio de Buckingham pela porta da frente. Eles se casaram no dia 20 de novembro de 1947, na abadia de Westminster. Pouco antes do casamento, o rei lhe concedeu o título de Duque de Edimburgo. Da família do noivo, somente a sua mãe e o seu tio estavam presentes. As suas queridas irmãs e os seus cunhados nazis não foram convidados. Filipe estava radiante de felicidade. Finalmente havia triunfado. Aqueles anos difíceis e complicados haviam ficado atrás. Agora, ele estava casado com a mulher mais cobiçada e famosa do mundo. O que poderia sair mal? Ele mal sabia que os seus problemas acabavam de começar, mas antes viveu um breve período de paz, felicidade e harmonia ao lado da sua esposa, conciliando perfeitamente o seu trabalho na marinha, que tanto adorava, e os seus compromissos reais, que tinha ao lado da princesa, que ele não gostava muito. Rapidamente se deu conta de que não suportava a imprensa em cima dele, esperando que ele dissesse alguma coisa que virasse notícia de primeira página ao dia seguinte. Ele foi designado para o Protetorado Britânico de Malta como oficial da Marinha Real. Aquela seguramente foi a época mais feliz da sua vida. Filipe não era um homem terno, era muito exigente e inflexível. Era um líder duro e autoritário, e os seus homens lhe temiam, mas ao mesmo tempo lhe professavam um grande respeito e admiração. Era um líder nato. Ele comandava um navio em Malta. A sua esposa o acompanhou e estava encantada vendo o seu marido se destacando cada vez mais na sua carreira. Ela também se sentia livre, saía de compras e conduzia o seu próprio carro. A vida era perfeita para os dois. Naquela época, antes que ela assumisse o trono, eles levavam uma vida muito mais tradicional. E Filipe se orgulhava de trabalhar e manter a sua família, que começou a crescer em 1948, com o nascimento do seu primeiro filho, o príncipe Charles. A princesa Ana chegou ao mundo em 1950. É muito provável que o casal naquela época pensasse que teria um bom tempo, ao menos 10 ou 12 anos, para curtir a vida familiar sem pensar na sucessão ao trono. Porém, no início de 1952, eles tiveram que fazer uma longa viagem por África, Austrália e Nova Zelândia, representando a coroa britânica,
já que o seu pai não se encontrava muito bem e tinha que se recuperar de uma operação. E pouco tempo depois, no dia 6 de fevereiro de 1952, o mundo se surpreendeu com a morte do rei Jorge VI, de uma forma tão prematura, com apenas 56 anos. Ele foi encontrado de manhã pelo seu ajudante, morto, de um ataque ao coração. Felipe e Elizabeth se encontravam no Quênia naquele momento e receberam a notícia com grande espanto. E não só pela perda do rei. Naquele dia, Felipe havia perdido mais do que o seu sogro, perdeu toda a sua brilhante carreira e a vida que havia construído junto à sua esposa. Também nasceu uma nova personagem, a Rainha Elizabeth II. Todos se deram conta em seguida, até mesmo antes de pisar no solo inglês. Na viagem de volta, Felipe se posicionou um pouco atrás de Elizabeth, marcando uma nova realidade na vida pública do casal. Felipe sempre caminharia alguns passos atrás da rainha durante o resto da sua vida. A esposa de um rei torna-se rainha, mas o esposo de uma rainha por direito de nascimento não pode se tornar rei, porque então, de acordo com as regras vigentes, o rei teria autoridade sobre ela. Felipe começou ali uma nova vida, deixando a sua brilhante carreira atrás para seguir a sua esposa, a nova rainha do Reino Unido. Ele já sabia que as coisas se complicariam um pouco, porém, subestimou as tradições britânicas e a determinação daqueles que lutaram ferozmente contra o seu casamento com a Rainha Elizabeth. Eles pensaram que havia chegado o momento de colocar o príncipezinho no seu lugar. Para a coroação da rainha, Felipe quis organizar o evento e trazer um pouco de modernidade. Porém, tanto o primeiro-ministro quanto a rainha-mãe foram totalmente contra, e ele teve que enfrentar todo tipo de travas e obstáculos. Ainda assim, conseguiu que o evento fosse televisionado. As humilhações acabavam de começar. Por exemplo, no dia em que ele acompanhou Elizabeth para a abertura do Parlamento do Reino Unido, descobriu que o trono designado ao consorte, que havia ao lado do trono da rainha, tinha sido substituído por uma simples cadeira. Uma mensagem bem dada pela corte arcaica, ultraconservadora e possivelmente rancorosa, que dizia de forma clara que ele já não tinha nenhum poder de decisão. Era simplesmente o marido da rainha, e a sua opinião não contava. E quando surgiu a questão de qual seria o sobrenome dos seus filhos, se optou pelo sobrenome Windsor. Para Felipe, a coisa mais importante para ele era que os seus filhos tivessem o seu sobrenome, Mountbatten, já que ele era o pai, e os filhos tinham que levar o seu sobrenome como rezava a tradição. Mas isso não aconteceu, já que a rainha-mãe, a rainha Meredith, o primeiro-ministro e o governo não estavam de acordo. Meredith deixou bem claro que não importava quem fosse o pai das crianças, eles se chamariam Windsor. A casa foi criada durante a Primeira Guerra Mundial e deveria perdurar para sempre. Essa provavelmente foi a pior humilhação que ele teve que passar. Ele ficou realmente chateado, furioso, chegando a dizer que ali ele não passava de uma maldita ameba, que ele era o único homem do Reino Unido que não podia dar o sobrenome aos seus próprios filhos. Para um homem viril, à moda antiga como Felipe, aquela situação foi realmente dolorosa, o que foi deixando o duque cada vez mais ressentido. As dificuldades e humilhações continuaram ao longo dos anos. Toda vez que ele tentava ou dava uma ideia para modernizar a monarquia, ainda que fosse minimamente, recebia um não como resposta. Naturalmente, essa situação também foi muito difícil para sua esposa, que era uma jovem rainha e tinha muitas preocupações, principalmente impor a sua posição como nova soberana. E ter ao lado um marido descontente e frustrado não deve ter sido nada fácil para ela. A ele foi concedido um monte de títulos absurdos e puramente simbólicos. Porém, isso somente afirmava cada vez mais o seu papel secundário. Não sabemos se está diretamente relacionado com a sua frustração ou ego ferido, mas o certo é que de repente Felipe começou a ser notícia pelas suas saídas, com amigos, festas e bebida. E houve rumores de que inclusive havia amantes. E a coisa só foi piorando, e começaram a comentar que o casamento real estava passando por uma crise. Mais tarde, ele reuniu 5 dos seus melhores amigos e fez uma longa viagem ao redor do mundo no iate real, que demorou uns 6 meses. Essa viagem aumentou ainda mais os rumores de crise no matrimônio da rainha, e ela rapidamente agiu para calar as fofocas ou evidências.
Depois desse distanciamento do duque, a rainha sentiu a necessidade de apoiar o marido e dar-lhe mais protagonismo. E duas coisas mudaram quando Filipe voltou ao palácio. Ela lhe concedeu o título real de Príncipe do Reino Unido, o que não lhe conferia status de monarca, porém melhorava em muito a sua posição na corte, forçando a outros nobres a mostrar-lhe mais respeito. Outra coisa, talvez a mais importante para ele, foi que ela permitiu que os seus filhos pudessem ter o seu sobrenome. A partir daquele momento, o sobrenome Mountbatten-Windsor se aplicaria a todos os descendentes do casal sem títulos reais, já que aqueles indivíduos com títulos reais não usariam o sobrenome. Essas concessões que a rainha fez ao seu esposo trouxe sem dúvida calma e sossego ao casal. O príncipe Andrew nasceu em 1960 e em 1964 nasceria o último filho do casal, o príncipe Eduardo. Parecia que finalmente o príncipe Filipe havia encontrado seu lugar e principalmente se sentia confortável nele. No início dos anos 60, ele, que sempre esteve especialmente interessado na causa da preservação do meio ambiente, participou ativamente na fundação do WWF, Fundo Mundial para a Natureza, e foi o seu presidente no Reino Unido durante 20 anos. Outra organização de destaque que Filipe fundou foi o Prêmio Duque de Edimburgo, focado no esporte e educação física, que hoje funciona em mais de 50 países. Filipe cuidou com esmero dessas organizações, porém não destacou como um pai exemplar. Adorava sua única menina, mas não dava atenções especiais aos seus outros filhos. E a relação que teve com seu filho Charles, o herdeiro ao trono, não pôde ter sido mais tensa e distante. Ele sempre tentou fortalecer Charles à sua maneira, porém, o menino tinha um caráter muito mais sensível e tímido, completamente oposto ao pai. Filipe não soube entender isso. Pensava que, dando a ele a mesma educação que recebeu, o seu filho se fortaleceria mais. Porém, não funcionou. E isso somente foi criando um enorme abismo entre os dois. Em 27 de agosto de 1979, os dois se uniram para chorar a trágica morte de Louis Mountbatten, tio de Filipe, que também teve uma relação muito próxima com Charles. Ele faleceu enquanto estava de férias, na Irlanda, pela explosão de uma bomba implantada no seu barco. O grupo IRA admitiu ter sido o responsável pelo atentado. No 25º aniversário de coroação da rainha, Filipe e Elizabeth se tornaram avós pela primeira vez. Filipe pode não ter sido um pai exemplar, porém, todos os seus netos estão de acordo com que ele foi o mais carinhoso e melhor avô do mundo. Em agosto de 1997, quando a princesa Diana morreu em um acidente de trânsito em Paris, Filipe estava naquele momento com a sua esposa e seus netos, os filhos dela, no castelo de Balmoral. Foi ele quem informou aos meninos da morte da mãe. Ele também participou do funeral, andando com seus netos William e Harry atrás do caixão da Lady Di. Mohammed Al-Fayed o acusou publicamente de orquestrar o acidente de carro que custou a vida do seu filho e da princesa Diana. No entanto, houve uma investigação que afirmou não encontrar nenhuma evidência de conspiração, e tudo foi considerado um trágico acidente. Possivelmente, esse tenha sido um dos momentos mais baixos da popularidade da monarquia britânica. Em 2002, Filipe foi homenageado pelo presidente da Câmara dos Comuns durante as celebrações do Jubileu de Ouro de Elizabeth, pelo seu papel de apoio à rainha. Em 2009, ele alcançou o status de consorte de maior reinado na história real britânica, sendo também o homem de maior longevidade da família real. Em junho de 2012, em meio às celebrações do jubileu de diamante da sua esposa, ele adoeceu e foi ao hospital por uma infecção de bexiga, recebendo alta alguns dias depois. A infecção voltou em agosto e Filipe foi internado durante 5 dias por precaução. Quase um ano depois, ele foi internado em Londres para uma cirurgia no abdômen, passando 11 dias no hospital. Em maio de 2017, o Palácio de Buckingham anunciou que o Duque de Edimburgo se afastaria das suas funções públicas a partir de setembro. Em agosto, ele participou do desfile Royal Marines no Palácio de Buckingham, realizando assim a última das suas milhares de aparições públicas antes de se aposentar aos 96 anos.
Em janeiro de 2019, Felipe sofreu um acidente quando dirigia o seu carro, que colidiu com outro. O duque não sofreu nenhum ferimento, mas saiu do acidente abalado e em estado de choque. Os ocupantes do outro carro, que eram 2 mulheres e um bebê de 9 meses, sofreram apenas ferimentos leves. Este acidente ativou um debate sobre os idosos na direção de automóveis no Reino Unido. Alguns dias depois, o duque entregou a sua carteira de motorista. Em fevereiro de 2021, cerca de 5 meses antes de completar 100 anos, ele foi internado para tratar de uma infecção. Em 1º de março, foi transferido para outro hospital para cuidar de um problema cardíaco. O Palácio de Buckingham anunciou que ele tinha necessitado fazer uma cirurgia. Dias depois, ele voltou a ser transferido para o hospital, onde teve alta em 16 de março de 2021. 28 dias depois de ficar internado. Felipe faleceu na manhã do dia 9 de abril de 2021, no castelo de Windsor, aos 99 anos. O Duque de Edimburgo passou a história como uma figura respeitada no Reino Unido, por ter abdicado de uma brilhante carreira militar e por uma vida a serviço da coroa que durou quase 70 anos. Ele se enfrentou a uma corte profundamente tradicional, modernizando o palácio e aproveitando o enorme poder da televisão para projetar e dar brilho à monarquia. Desde o dia da coroação da Rainha Elizabeth, em 1952, o Duque de Edimburgo participou de mais de 22 mil compromissos individuais e fez mais de 5.000 discursos e 637 viagens oficiais ao exterior. Durante toda a sua vida, ele foi membro de cerca de 800 organizações educacionais e esportivas. Foi enterrado na Capela de São Jorge, que fica no Castelo de Windsor, conforme a sua vontade. E esse foi o único ato público, desde 1952, quando ela se tornou rainha, em que Felipe e Elizabeth estiveram juntos. E ele não pôde acompanhá-la alguns passos atrás. Agora, ela teria que continuar sem ele.